Hebreus capítulo 13, versículo 15, diz assim: Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Você acredita ou alguma vez já acreditou que você, ou qualquer ser humano, pudesse, através de uma dedicação exclusiva da sua vida, de uma dedicação dos seus bens, dos seus talentos, de obediência irrestrita aos mandamentos de Deus, conseguir comprar a própria salvação? Você já em algum momento se pegou pensando assim? Para você, as riquezas, os recursos, tudo que você tem são bênçãos de Deus? Um sinal de aprovação divina, talvez? Uma maldição? Conta-se que certa vez um garotinho pediu uma pequena quantia em dinheiro para o seu pai. Este, intrigado, perguntou qual a razão para receber esse valor. E o filho respondeu: Olha, eu quero apenas lhe comprar um presente. O pai então ficou ali com o coração amolecido, achou graça daquele momento. Estranhou, de fato, o pedido. Poderia ter respondido que não precisava de presentes, mas essa solicitação simplesmente fez com que ele se derretesse, e aceitasse ali a proposta. Só que ao invés de dar um pequeno valor, deu uma grande quantia para o seu filho. Então, passado ali algum tempo, aquela criança foi até uma loja perto de casa e no caminho entre escolher um presente para o pai, ele viu um carrinho que ele muito desejava. Há muito tempo ele queria um carrinho de controle remoto, que era muito caro. E ele viu aquela quantia e pensou assim: o pai não vai se importar se eu usar também parte desse dinheiro para comprar um carrinho para mim. E ele acabou usando 90% do valor com o carrinho e 10% para o seu pai. Ao chegar em casa e presentear o seu pai, o pai ficou espantado, Porque o valor que ele havia dado era muito maior e acabou frustrando as expectativas. Sabe, Deus não necessita do nosso dinheiro, não necessita de nossas ofertas, da nossa devoção, da nossa obediência, mas Ele nos deu inúmeras formas de presenteá-lo, de reconhecer a sua grandeza, de reconhecermos o quanto nós o amamos. Ele permite que utilizemos as coisas que Ele criou, Ele permite que usemos o nosso corpo, os talentos que Ele nos deu também, a fim de que possamos demonstrar o quanto o amamos, o quanto Ele é importante para nós. A riqueza e os ricos sempre foram temas intrigantes ao longo da história. Por vezes, a gente vê uma guerra de classes. Alvo de ambição e desprezo, o rico, em alguns momentos, recebe discriminações por uma parte da população, por uma simples característica: ser rico, ter nascido, quem sabe, com melhores condições. Na verdade, na Bíblia, a gente encontra que riqueza em si não é um problema. Também, pobreza não é uma vantagem. Mas Jesus afirmou o seguinte: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Alguns estudiosos dizem que esta agulha aqui seria uma passagem menor nas antigas portas das cidades, e era difícil mesmo de passar um camelo. Isso está em Lucas 18, 25. E ali, em Lucas 18, agora 27, Jesus também afirmou: os impossíveis dos homens são, no entanto, possíveis para Deus. Jesus queria que seus discípulos entendessem que alguém como o jovem rico, naquela ocasião aqui em Lucas 18, não poderia ser salvo enquanto estivesse apegado às suas riquezas. Mas quando o ser humano entrega a sua vida a Deus, o que é impossível aos homens se torna então possível pela graça transformadora do Criador. E a gente percebe isso logo em seguida, em Lucas 19. Ali é contada a história de Zaqueu. Zaqueu era rico, mas ele teve um encontro com Jesus. Ele se humilhou, subiu em uma árvore e ali então Cristo o enxergou, foi jantar em sua casa e houve uma transformação. Zaqueu representa justamente o camelo passando pela agulha. Ele é o impossível transformado em possível quando colocado nas mãos de Deus. Mas então, se Jesus disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus,
Será que a gente não devesse buscar a pobreza para nós? Sabe, quando Jesus andou entre os seres humanos, ele sim conseguiu maior abertura entre as minorias, entre as crianças, entre as viúvas, mas não tanto pela questão dos recursos que elas tinham, mas por sua humildade, por sua simplicidade, por sua adoração. E aqui é a questão: nós precisamos ser pessoas humildes de espírito. O versículo de primeira carta de Paulo a Timóteo 6,10 diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas por vezes esquecem que tem a palavrinha amor e diz assim: o dinheiro é a raiz de todos os males. Então, não ame o dinheiro. Amar o dinheiro, e aqui a gente poderia substituir dinheiro por outras coisas. Amar a sua própria vida mais do que a Deus. Amar o seu carro. Amar, quem sabe, uma pessoa acima de Deus. Amar os seus hábitos, o seu entretenimento acima de Deus, o seu trabalho. Isso é a raiz de todos os males. Coloque Deus em primeiro lugar. Quais são as suas prioridades? Mateus 21, versículo 16 diz: nunca ouvistes que das crianças de peito extraíste perfeito louvor? Essa frase de Cristo, ela é intrigante. Como que as criancinhas, que nem sequer sabem falar direito, adoram com perfeição? A verdade é isso: as crianças são dependentes, são humildes de espírito, são satisfeitas com o que têm, amam a vida, são felizes pelo que têm. E uma vida feliz e satisfeita é uma ótima maneira de nós louvarmos ao nosso Criador, Mantenedor e Redentor. Nesta rápida passagem por esse mundo, o que nós estamos fazendo com as nossas prioridades? O que nós temos colocado em primeiro lugar em nossa vida? Será que nós temos adorado a Deus com os nossos pensamentos, nossas atitudes, com os nossos recursos, com tudo que temos? Há muito que nós precisamos aprender com os exemplos de humildade na Bíblia. Nós precisamos estabelecer as verdadeiras prioridades, os estágios certos para cada coisa que nós vivenciamos, que nós separamos tempo em nossa vida. Que possamos hoje adorar ao nosso Criador em espírito e em verdade, exatamente como Jesus nos ensinou. Que possamos ser dependentes do Pai e assim, que por meio do sacrifício de Cristo, que deu a sua própria vida por cada um de nós, possamos aprender como Ele é. Para mim, Israel Fernando, foi um prazer ter feito companhia cristã para você nesta manhã de terça-feira, dia 12 de abril de 2022. Desejo a você o meu carinho, deixo aqui um grande abraço, fique na paz e até amanhã, se Deus assim permitir. Até lá.